Meu nome é Elga Buck, não é um nome artístico, é meu nome de batismo. Eu sou de Campinas, nascida em Campinas, interior de São Paulo. Eu tive uma infância muito feliz, uma infância do tipo pé no chão, brincadeira descalça na rua, né? Pouco comprometimento, como a gente vê nas crianças de hoje. Então, na época, a coisa toda era brincar na rua, subir na árvore, fazer brincadeiras externas, que hoje em dia a gente nem tem mais. Mas era uma infância bem restrita, a gente não tinha grandes regalias da vida, eu não tinha as roupas que eu queria, sapatos, brinquedos, isso tudo era coisa muito restrita pra gente, porque só meu pai trabalhava, ele era funcionário de indústrias, então ele era a única pessoa provedora, né, na família. Minha mãe cuidava de todos nós, não trabalhava fora, e o meu pai trabalhava fora, fazia muita hora extra para poder dar conta realmente de trazer o sustento para todo mundo dentro de casa. Então tudo que a gente fazia ali era com a minha mãe. Minha mãe era a nossa salvaguarda 24 horas por dia e o meu pai era o provedor. Então eu cresci com esse modelo de maternidade como uma verdade absoluta. Eu acreditava que o modelo ideal de maternidade era dessa mãe que pode ficar em casa com os filhos, que tá ali grudada nos filhos 24 horas por dia, dando assistência que muitas vezes um pai não consegue oferecer. Eu tenho uma raiz empreendedora que vem comigo desde a infância, assim. Desde os 10 anos de idade eu descobri que se eu vendesse coisas eu podia fazer dinheiro. Eu sempre inventava alguma coisa, alguma forma de poder ganhar um dinheiro que ficasse para mim. Então isso eu descobri com 10 anos de idade. E eu tinha uma vontade absurda de trabalhar, de ganhar meu próprio dinheiro. E o meu pai não queria, ele queria que a gente estudasse, ele queria que a gente simplesmente estudasse. E eu vi a oportunidade de fazer uma faculdade gratuita em Americana, porque eu não podia pagar e eu também não podia contar com a ajuda financeira do meu pai para isso. E aí fui para Americana. Fui morar sozinha em Americana, com 18 anos, não tinha feito 19 ainda, e comecei a trabalhar. Só que com 2 meses trabalhando e estudando em Americana, fui mandada embora. Fui mandada embora e aí eu pensei, e agora? Então, o que eu fiz? Com o dinheiro que eu recebi da minha rescisão contratual, eu fiquei bem quietinha, morando na minha república. Eu já tinha conhecido meu ex-marido, que na época era meu namorado. Bom, morando em república, eu tive muitos problemas de convivência, né? É muito difícil a questão de você lidar com o outro, lidar com o espaço do outro, entender o outro, é muito complicado. Eu já namorava o pai da minha filha na época, nós namoramos por 6 anos, e aí, num determinado momento, a gente namorando, eu já estava muito cansada de morar em república, e aí eu dei um ultimato nele, eu falei, olha, eu vou procurar um lugar melhor para eu morar. Então aí ele se sentiu um pouco acuado e resolveu me fazer um pedido de casamento e a gente se casou, né? E depois que a gente se casou, já fazia 6 anos que a gente estava junto, as famílias já sabiam que a gente estava junto há tanto tempo, começaram as cobranças, né? Veio aquela cobrança fatídica, né? Vocês não vão ter filhos? Eu sempre ia empurrando pra frente. Porque depois que eu casei, que éramos só eu, ele e as minhas gatas no apartamento, eu tava feliz do jeito que eu tava. Eu não queria mudar aquilo que pra mim tava bom. E do jeito que eu levava a minha vida, com a quantidade de horas que eu trabalhava, eu não conseguia encaixar uma criança naquela rotina. Eu tentava, sabe, visualizar como seria a Elga mãe. E logo que eu saí da faculdade, isso em 2000, eu dei início para uma coisa que eu já queria há muito tempo, que era lecionar. Eu queria ser professora. Eu acabei, na minha trajetória da faculdade, eu tive a experiência, eu tive a oportunidade de poder fazer algumas palestras, alguns workshops, porque como eu era do ramo têxtil e eu era muito dedicada, então eu entendia muito da minha área. E eu já dava aula à noite, então eu trabalhava em indústria o dia inteiro, dava aulas à noite e eu pensava, como eu vou encaixar uma criança na minha rotina? Se for para deixar essa criança o dia inteiro numa escolinha ou criada por uma avó que já criou seus filhos, eu não quero. Eu não quero dessa forma, eu quero poder criar a minha filha, eu quero poder estar com a minha filha, né? Mas para isso eu preciso me estruturar financeiramente. Então eu fiquei
me martirizando por muito tempo, porque ao mesmo tempo que eu queria a maternidade, eu não queria de jeito nenhum, porque eu só queria se fosse no modelo que eu aceitava. Então, como eu não podia falhar, eu não cogitava a maternidade, porque eu enxergava a maternidade como uma queda no meu orçamento. E eu sempre fui muito viajadeira, minhas malas estão sempre prontas, eu não tenho problema nenhum, sabe, em estar cada hora num canto. Eu sou pisciana, pisciano é do mundo mesmo. E nisso eu fiquei 8 anos casada, enrolando o processo da maternidade. E eu brincava que eu falava assim, não, eu só vou ser mãe depois que eu for para Paris. Eu só vou ser mãe depois que eu tiver meu imóvel próprio. E fui enrolando. Só que aí eu já tinha um imóvel próprio e eu já tinha ido para Paris. O que aconteceu? Veio a Rafaela e chacoalhou as estruturas ali de nós dois. A gente ficou meio sem saber o que fazer, até que eu fui respirando, fui me conscientizando do que estava acontecendo ali, né? O meu maior medo é que a maternidade paralisasse tudo aquilo que eu tinha conquistado até então. E ao mesmo tempo, eu também tinha medo de não ser suficiente para ela quando ela chegasse. E aí eu ficava com essa cobrança eterna, né, dentro da minha cabeça. Poxa, eu tenho que trabalhar para equilibrar o orçamento, mas eu queria tanto poder ficar mais com a minha filha. E ao mesmo tempo, quando eu ficava muito tempo com ela, eu sentia que eu desaparecia. E aí, com isso, eu dei uma surtada e eu só fui melhorar quando ela estava para fazer já, depois dos 2 aninhos de idade, que foi quando a gente entrou no Instagram. Só que eu entrei com uma outra vontade. Eu desenvolvi um produto, eu desenvolvi uma marca infantil e a minha ideia era usar a imagem dela para divulgar a minha linha de produtos. E as coisas começaram a tomar outra proporção. Quando eu vi, o interesse das marcas em cima dela era tão grande que eu não tinha mais tempo de tomar conta da marca que eu criei. E aí, a coisa mais legal que aconteceu no meio do caminho foi que aquela sensação que eu tinha, que eu era insuficiente, que eu me sentia presa, que eu me sentia incapaz, que eu não me via mãe, conforme a gente ia passando mais tempo juntas para produzir conteúdo para o Instagram, essa dor foi diminuindo, porque era divertido. A minha mãe, ela era uma pessoa muito boa de coração, mas ela era uma pessoa depressiva. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu via minha mãe sentada na cozinha, apoiada assim na mesa da cozinha, muito triste, muito chateada, muito cabisbaixa. E eu perguntei, eu falei, mãe, o que você tem? Você não tá bem? E ela falou, bobagem. Se eu viver até uns 54 anos, acho que tá bom, né? Eu falei, credo, mãe. Por que você tá falando isso pra mim? Que coisa chata. Não quero falar sobre isso. Pois o tempo passou e quando ela fez 54 anos, ela adoeceu. Ela adoeceu e nós passamos 1 ano investigando o que ela tinha, nós não encontramos. Nessa época eu estava com a Rafaela no Instagram já há mais ou menos uns 8 meses, talvez um pouquinho mais. E nós descobrimos que ela tinha um tumor no pulmão e não era mais possível acessar para fazer nada. Não teria como fazer uma cirurgia. A gente chegou a descobrir no momento do paliativo. Eu acho que eu nunca passei um tempo tão difícil na minha vida como essa época, que foi ver a minha mãe definhando, literalmente definhando assim, sabe? Na minha frente e até a partida dela. Então, para fugir daquela dor, da perda da minha mãe, eu me joguei de cabeça no Instagram com ela, me joguei de cabeça. Eu não queria olhar para os lados. Meu casamento já estava falindo, já estava ruindo, mas eu não tinha como colocar mais uma dor na minha vida naquele momento. E com isso, eu comecei a conquistar coisas para ela que eu jamais poderia dar pelo meu orçamento, ou pelo orçamento do pai. A Rafaela andou de avião, assim, viajou de avião de perder a conta. Então, a minha trajetória com ela no Instagram trouxe benefícios materiais inúmeros. Eu contando assim por cima, eu acredito que nós tenhamos conquistado aí cerca de 700 parcerias ou um pouco mais nos 7 anos que nós trabalhamos juntas, né, no Instagram. Fiz
anualmente uma economia financeira aí no orçamento familiar de em torno de 21 mil reais, de 18 a 21 mil reais para cada ano que se passava e as coisas iam acontecendo ali na nossa vida. Eu fiz tanto pelo Instagram que eu cheguei a níveis de conquista internacionais. Marcas da Austrália, da China, do Japão, da Itália, dos Estados Unidos, que vinham atrás dela para colocar as coisas, né, rodando ali por divulgação. Só que eu não queria nada. Eu não queria o crédito para mim. Eu não precisava de crédito para mim. Eu só queria fugir da minha realidade, que era muito difícil, e dar para ela todo tipo de conforto e bem material possível que eu pudesse dar, que eu não conseguiria pelo meu orçamento. Até que um dia, uma grande amiga que tinha uma filha já influenciadora também, um pouquinho mais velha que a Rafa, me chamou e falou assim pra mim: amiga, me salva. Eu recebi um monte de coisa aqui em casa para divulgar. Tomei um cano da fotógrafa que costuma fazer as coisas pra gente aqui. Nem tô mais gostando muito do trabalho dela, mas eu não sei fotografar. E eu gosto demais do seu trabalho que você faz com a Rafa. E eu vejo que você tem muito resultado com ela. Você não quer fazer as fotos da minha filha? Eu gelei. Eu gelei porque nem passava pela minha cabeça fotografar a criança de alguém. Mas eu vi uma oportunidade de trabalho. Eu tenho esse tempo disponível, eu vou investir. Eu criei a expedição fotográfica. Eu vi a oportunidade de me deslocar para outros lugares e fotografar crianças de outras pessoas, viajando para cima e para baixo para fotografar crianças de todo o Brasil. Então, até a pandemia, eu cheguei a fotografar 300 e poucas crianças. E aí foi onde eu pedi o meu divórcio. Eu só pedi o meu divórcio porque eu tinha certeza que eu poderia me sustentar com a minha expedição fotográfica e arrisquei. Eu sabia que, assim, roupa, sapato para ela não ia faltar, porque o Instagram mandava lá para casa de penca. Isso aí não ia faltar nunca. Eu consegui uma boa bolsa de estudos na escola, que ela tá matriculada até hoje, e consegui também uma bolsa de estudos integral no inglês, né, por conta do Instagram dela. Junto com isso, as mães reclamando para mim que elas postavam as fotos que eu fazia, que era tudo incrível, e aí vinha o efeito abóbora da Cinderela. Quando acabavam as fotos, acabava o engajamento, acabava o olhar das pessoas, acabava o olhar das marcas, porque não tinha mais aquelas fotos incríveis para elas. E aí eu via os smartphones com câmeras cada vez melhores. Eu via porque nos ensaios as mães levavam os smartphones que elas tinham e fotografavam ali os acontecimentos ali do backstage. E eu falava: nossa, essa foto é do seu telefone? Ah, é do meu telefone. Ah, eu só uso ele para fazer foto. Eu pensava: gente, essas mães têm ouro na mão e elas não sabem usar. E aí foi onde eu criei o curso, porque eu, autodidata em fotografia, aprendi sozinha. Por que eu não poderia ensinar para elas o que eu aprendi sozinha batendo cabeça? E foi onde eu criei uma Mãe Boa de Foto para dar autonomia para essa mãe, para que nunca mais ela dependesse de fotógrafo para ter material de qualidade, para alimentar o Instagram da criança, porque eu realmente acredito que é isso que faz funcionar. E hoje eu sou duplamente realizada. Por quê? Eu recebo comentários das minhas alunas que são extremamente gratificantes. Está muito além do aprendizado delas no universo da produção de imagem. E é muito gostoso quando eu recebo um comentário delas falando: Elga, o método Mamãe Boa de Foto para mim é muito mais do que um curso para eu aprender a fazer boas imagens da minha criança e conquistar parceria. Para mim tem sido um aprendizado. Eu estou olhando para mim. Eu me vejo capaz, eu sei que se eu fizer a minha parte bem feita, eu também sou capaz de conquistar muita coisa para minha criança sem depender do meu marido. E hoje elas reconhecem que o tempo que elas passam produzindo conteúdo com a criança é um tempo de qualidade, que traz uma aproximação, que traz um momento feliz, um momento agradável. Mães que me procuram para dizer: Elga, eu nunca tive tempo e paciência para sentar no tapete e brincar com o meu filho. E agora, como eu sei fazer fotos dele, o tempo todo eu tô sentada no chão brincando com ele porque eu quero produzir conteúdo e eu não me sinto culpada por estar ali simplesmente brincando com ele. Por mais que as pessoas digam que a maternidade é maravilhosa, é reconfortante, a mulher se perde.
porque ela se culpa, ela se cobra ainda por um modelo de maternidade mais antiga, como eu me cobrava em relação à minha filha. E hoje eu posso dizer que eu fico muito contente por estar com ela, trabalhando ao lado dela, e isso quando ela não trabalha comigo. Ela é minha sombra, minha companheirona, assim. Eu não sei o que seria da minha vida sem ela hoje. Eu acho que eu neguei a existência dela por tanto tempo na minha vida. Ela demorou tanto pra chegar. E quando ela chegou, tudo aquilo que eu achei que ela ia me tirar, ela trouxe o dobro, sabe? Eu achava que uma criança na minha vida ia me tirar de cena, ia me fazer ser uma pessoa esquecida de mim mesma, que eu não ia ser capaz mais de me sentir mulher, de me sentir viva, de me sentir, sabe, empreendedora. E ela chegou pra me dar tudo que eu nunca tive na minha vida. Nunca tive, sabe, assim, ela me deu a possibilidade de enxergar o meu propósito de vida. Hoje eu sou muito feliz porque eu ensino pessoas, que foi uma coisa que eu sempre quis e eu não podia mais exercer, porque não pagava minhas contas. E aí hoje eu ensino pessoas, eu faço o que eu amo e eu tô perto dela o dia inteiro. Eu trabalho num canto, ela estuda no outro, online, sabe? E hoje, assim, eu olho pra minha vida ao lado dela e eu me sinto tão completa, tão realizada, porque eu posso ser eu e eu posso ser a mãe dela. E eu tenho certeza que ela tem orgulho de mim do jeito que eu sou.